mais uma vez, o jogo, quando a gente aplica na escola, é difícil fazer o questionário do aluno logo em seguida. Vocês viram quanto tempo a gente demorou aqui? 1 hora inteira, até um pouquinho mais, para conseguir entender plenamente o jogo e começar a trazer questões, né? Começar a pensar coisas sobre o jogo. Então, assim, isso tem que ser feito em encontros paulatinos, para que a criança se mentalize com o jogo. E vocês vão ver que elas vão passar a gostar mais do jogo. Bem, em todas as imagens que seguem, os pontos são colocados em linhas e colunas de mesma distância e de uma unidade. Então, a gente fez 2 perguntas aí, vocês estão com as folhinhas. Eu vou dar... A gente vai fazer paulatino, né? Vou dar 5 minutos para a gente fazer, e aí depois vem aqui no quadro para colocar as respostas. Porque, assim, essa atividade em particular, ela é tão rica, que no final, infelizmente, vocês vão ver aí, não vai dar para a gente apresentar uma atividade, mas a gente indica uma atividade diferente para ser feita. Mais uma vez, a atividade é baseada no jogo, mas ela é além. Então, assim, é só mais uma iniciativa, mais uma ideia, tá, para vocês levarem para as escolas de vocês. Então, a gente vai começar resolvendo a questão número 1. Questão número 1, item A, pede para que calcule o número de pique de cada um dos polígonos abaixo, correto? Esses polígonos que estão aparecendo no quadro. Eu acho que vocês... O que vocês perceberam, né? Quem fez aí o item A e o item B, o que percebeu? Qual é a relação do número de pique com a matemática? A área, né? Então, a relação do número de pique com a matemática é a área. Depois a gente conversa um pouquinho mais sobre matemática. Mas vamos lá, aproveitando aqui, quem pode vir aqui no quadro para a gente explicar um pouquinho qual foi o raciocínio que teve para resolver cada uma dessas questões. Mais uma vez, isso é um tipo de questão que cai, por exemplo, na primeira fase da OBMAP. Você tem um polígono lá e ele pede para calcular a área do polígono. Cara, às vezes o aluno vai fazer da forma mais mirabolante possível. Com esse jogo, você introduz uma forma rápida dele resolver esse exercício. Funcionando? Bom dia, pessoal. Meu nome é José Antônio, eu sou estudante de matemática da Unirio. A ideia para calcular o número de pique de cada figura geométrica é só aplicar a fórmula, né? Então, o polígono A tem 3,5, né? Que seria o número de pontos de fronteira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dividido por 2 dá 3,5, mais o número de pontos internos, 3,5 mais 1, 4,5, menos 1. 4,5 menos 1 dá 3,5. E aí, aplicando a fórmula, você encontra para todos. O que eu percebi que é possível você pegar qualquer figura geométrica que está numa malha e identificar, transformar essa figura, né, esse polígono todo, em triângulos simples, de acordo com a definição que no exercício dá. E aí, você sabendo que um triângulo simples, de acordo com a nossa atividade aqui, tem um meio de área, 0,5 de área, é só multiplicar o número de triângulos simples, você encontra a área total. Seria a ideia. E agora um voluntário para vir aqui apresentar para a gente como calculou a área dessas figuras. A gente dividiu em triângulos a figura A. E aí acabava ficando mais fácil, né? Até porque a gente tinha que calcular esses dois. Quando a gente viu a área, a gente falou, opa, a gente vai ter um problema aqui e um problema aqui. Então, a gente dividiu em triângulo. E aí, fazendo exatamente a contagem, daí a gente sai. Já usando meia área, a gente saiu nesse aqui. E aí foi mais fácil definir que esse era meio, esse era meio, esse era meio. Ali a gente também divide em triângulo, são 2. Com metade, metade, 3. Porque se valia uma unidade, então 1, 2, metade, metade, 3. E aqui também era meio, porque são 3 triângulos. Eu fiz diferente.
esses aqui. Eu fiz pela fórmula da área, base vezes altura sobre 2. Aqui eu tenho a base 1. E a altura, ela está assim. Também é 1. Então, base, altura, né? Que aqui são quadrados, então isso aqui é perpendicular, é uma altura. Então, base vezes altura por 2. Aí eu achei o meio aqui. Mesma coisa nesse. Base 1. E daqui até aqui eu tenho a altura, que é 1. Então, base vezes altura sobre 2. Bom, tem alguns segredos de alguma fórmula. Eu explico o que é um triângulo simples. E a gente justifica que a área de qualquer triângulo simples, ela vai ser sempre 1. E isso vai ser útil na questão 2. Bom, a questão 2 diz pra gente o seguinte. Apresenta um triângulo. A questão 2 apresenta um triângulo pra gente e pede a mesma coisa, né? Quantos pontos interiores tem o triângulo ABC? Tá? Então, vamos lá. Um voluntário para vir aqui marcar pra gente, né? Sempre. Só, usando a fórmula, eu contei a quantidade de pontos que eu tenho na base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, eu tinha contado 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes a altura, que foi 3, dividido por 2. 15 dividido por 2 igual a 7,5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 5 vezes 3 dividido por 2 igual a 7,5 usando a fórmula. E o item B, gente, vamos lá. Quantos triângulos simples foram utilizados para a triangularização desse resultado? Gente, olha só. Esse caso é um caso delicado, principalmente com relação a esse aqui, ó. Justificar que esse triângulo aqui é um triângulo simples, eu estou pedindo para vocês acreditarem como professores de matemática. Mas justificar que esse triângulo é um triângulo simples, para a criança dá um pouquinho de trabalho. Recomendo todo mundo, né? Muitas vezes quando a gente fala para o aluno, ele acredita de imediato. Assim como provavelmente vocês acreditaram que esse triângulo era um triângulo simples. Mas, vamos lá, quantos triângulos simples tem essa figura aqui? Acreditando que esse e esse, principalmente, são triângulos simples, né? 15, todo mundo fez a conta direitinho? Isso não tem muito mistério, né? Essa é uma outra forma também muito interessante de se calcular áreas, que é dividindo a figura e calculando a área das partes. Então, como a gente está fazendo com triângulos simples, fica mais fácil. Questão 3, né? Considere as figuras abaixo. Bom, as figuras que a gente apresentou eram todas figuras super simples. Eram triângulos, uma bandeirinha de São João, né? Uma coisa sem uma problemática muito grande. Aí, agora, a gente apresenta uma figura completamente, né, diferente. Uma figura não convexa, completamente diferente. E o objetivo é, calcular o número de pique, a área dessa figura, agora que a gente já entendeu a relação. E, a partir dessa figura, calcular a área dessa figura de duas formas. Uma pela triangulação, né, da figura, e a outra utilizando diretamente a fórmula de pique. E, mais uma vez, precisamos de voluntários para fazer exatamente os itens A e B, e depois os itens C, D e E, respectivamente, da questão. Vamos lá, quem é o primeiro voluntário para fazer os itens A e B? Bom, para fazer a triangularização aqui, simplesmente peguei a base aqui, aí liguei aqui ao ponto, a outra base liguei aqui, esse eu liguei aqui, mais um e mais 2 aqui. Então, contando os triângulos, 1, 2, 3, 17, 18, 19, 20.
E agora esse aqui. 1, 2, 3, 17, 18, 19, 20. Foi mal a falta de animação, é que eu já tô com fome de novo. Parabéns aí, vamos aplaudir. Eu sei que já está o adiantado da hora, né? Assim, e o objetivo da atividade era esse mesmo, a gente reconhecer que o número de pique tem a ver com a área. A gente vai disponibilizar, deixar tudo disponibilizado no blog até o final da semana, tá? Luiz, passa para mim um pouquinho, porque assim, é só para você apresentar um pouco da versatilidade do tema, tá? Pro mapa. Esse é o mapa da Urca. Tá? Esse é o mapa da Urca. A gente vai deixar essa atividade disponibilizada. E a gente tem uma atividade que apresenta, que pede para o aluno calcular a área do bairro da Urca, baseado na fórmula de pique. Então, assim, vocês podem fazer isso com o bairro de vocês, por exemplo. A gente tem a lista lá. Assim, não é muito difícil fazer esse quadriculado aí. O GeoGebra, você tem como postar uma figura no GeoGebra e botar o quadriculado por a malha na frente da figura. A gente disponibilizou uma série de atividades para fazer baseada no jogo, né? Uma vez que o aluno já entendeu que o número de pique é a área, baseada no jogo para ele concluir e entender algumas ideias de aproximação de área, se aquilo é uma boa aproximação ou não, se ele considera muito mar ou não. Bom, esse jogo, gente, ele é muito versátil. Ele tem algumas perguntas que não foram respondidas aqui nem por esse questionário. Por exemplo, se você, a partir do momento que você passa a traçar retas, digamos, qual seria a reta? Volta lá no primeiro, tudo. Lá no primeiro. No tabuleiro. Mais um aqui. Por exemplo, a partir de um momento, você passa a entender que você quer traçar retas que não encontrem nesses nós. Qual seria a estratégia para encontrar retas num tabuleiro grande que não passe por aqueles nós? E aí? Isso é um problema de teoria dos números. É um problema que vai ter a ver com MMC e MDC. MDC, na verdade. Então, assim, é só para vocês terem ideia da versatilidade do jogo. É um jogo que a gente apresenta para crianças do 5º ano, mas eu apresento no curso de teoria dos números. Então, assim, ele atende a todos os quesitos. Eu acho que isso eu acho esse jogo muito completo por conta disso. Agora a gente vai fazer alguns sorteios. A gente vai sortear alguns jogos, 2 jogos para distribuir, 3 jogos e 2 livros para distribuir.